Deus. Vamos ler a palavra do Senhor e ver o que Deus quer falar hoje conosco? Abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Do versículo 7 ao versículo 10, nós vamos ler. Graças a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, mais uma vez te louvo, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. E queremos agora, em nome do Senhor Jesus, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e aprender de ti, Senhor, porque sem o Senhor não somos nada. Deus maravilhoso e eterno, em nome de Jesus eu peço, usa-me conforme for da tua vontade. E que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado. E de mais ninguém. Deus poderoso, nós não estamos aqui para cultuar a igreja quadrangular, nós não estamos aqui para cultuar nenhum ser humano. Nós estamos aqui para fazer um culto a ti, ó Deus. Senhor Jesus, toma toda a glória para ti. E Espírito Santo, esteja aqui conosco. Abre os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra assim como ela realmente é. Pai bendito, em nome de Jesus eu te peço, dirija esta palavra. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. E agora fale aquilo para o irmão que eu sempre mando vocês falarem. Irmão, não converse comigo agora. Agora eu quero ouvir a voz de Deus. Fale isso para o irmão, não tenha vergonha não. Olhe no olho de alguém aí e diga. É para dizer, irmão. Diga, irmão, não fale comigo agora. Não me atrapalhe. Quero ouvir a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então vamos entender, meus amados. Eu vou ler o versículo 7 de novo, que nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Em algumas versões da Bíblia diz, com Deus não se brinca. Então aqui está dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em outras palavras, aquilo que você plantar, você vai colher. Então nós sabemos que nós não podemos plantar maçã e colher laranja. Nós sabemos que nós não podemos plantar o bem e colher o mal. Mas nós sabemos também que nós não podemos plantar o mal e colher o bem. Então, o que você tem semeado? Qual tem sido a tua semente? Na tua vida, qual tem sido a tua semente? Porque às vezes as pessoas se consideram tão boas e tão santas que acham que não precisam mudar em nada. Mas quando nós nos comparamos uns com os outros, irmãos, nós nos achamos assim. Por exemplo, se eu olho para uma pessoa que realizou um roubo muito grande, ou que seja o mínimo, é roubo,
Mas então, para uma pessoa que roubou, eu vou olhar para mim e dizer, não, eu não tenho esse pecado, então está tudo bem comigo. Ou então você olha para alguém que matou outra pessoa, e você diz, não, eu não sou pecador, porque eu não faço isso. Mas quando nós olhamos para Jesus, a glória dele, a perfeição dele é tão grande, que nós nos tornamos vermes. Amém? Então, quando você se compara com outro ser humano, você pode muitas vezes se sentir muito melhor do que aquela pessoa. Você pode se sentir o máximo. Não, eu não estou devendo nada disso que o outro lá fez. Então eu sou santo, está tudo bem comigo diante de Deus. Será? Porque quando nós nos comparamos com a santidade de Jesus, aparecem os nossos erros, aparecem os nossos pecados. É a mesma coisa que você chegar na frente do espelho, achando que está tudo bem no teu rosto, e quando você olha na frente, quando você se olha no espelho, você vê que o teu rosto está sujo. Por quê? Porque a perfeição de Jesus revela a nossa podridão. Amém, irmãos? Então, olha só. De Deus não se zomba. Ou com Deus não se brinca. E, infelizmente, tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente zombando de Deus. Ah, pastora, mas o mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. Mas a igreja não poderia ser. A igreja não pode ser assim de maneira alguma. E infelizmente dentro das igrejas existe muito disso. Vocês sabem que eu prego aqui sobre isso seguido, de que não adianta estar frequentando uma igreja e não mudar de vida. Não adianta usar a palavra sou cristão, mas não ter se arrependido dos seus pecados. Então, de nada adianta, meu irmão, você frequentar uma igreja, você vestir a tua roupinha de crente, falar o teu crentez, como eu digo também, aleluia, glória a Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Mas se você não mudou de vida, daí é só uma fachada. Daí é só um disfarce, uma máscara. Mas toda máscara um dia cai. Porque as pessoas brincam com Deus, as pessoas acham que podem enganar a Deus, vivendo uma vida dupla. Uma vida dentro da igreja, mas uma vida de pecado. Aí como é que pode? Santidade com imperfeição não combina. Então isso não vai dar frutos. Não vai produzir frutos de arrependimento. Não vai produzir salvação. Mas infelizmente tem muita gente que acha que engana Deus. E outros zombam de Deus claramente. Assim sem esconder. Porque dizem o seguinte, não, eu faço tal coisa de errado, sei que estou errado. Tem pessoas que até reconhecem o erro, mas não mudam. E aí dizem assim, eu sei que eu estou errado, mas não aconteceu nada de mal comigo ainda, é porque Deus não está levando em conta. Eu já ensinei aqui para vocês que no Velho Testamento, o castigo era imediato. Por exemplo, adulterou, vai ser apedrejado. Roubou, corta a mão. Né? Ou tinha até pena de morte para certos tipos de pecado. Então, quando a pessoa pecava, o castigo já vinha de imediato. E agora nós estamos no tempo da graça, então as pessoas acham que no tempo da graça não tem castigo. Que pode fazer o que quiser, que Deus nunca vai cobrar. Mas não é assim, a graça é mais rígida do que a própria lei do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, meus amados, no capítulo 20 de Êxodo, né, nos 10 mandamentos, a lei de Deus diz o seguinte, não adulterarás. Era a lei.
Mas aí veio Jesus no Novo Testamento e piorou, vamos dizer assim, essa situação do não adulterarás. Como assim? Jesus vem e completa o que faltou na lei, dizendo: se você só olhar para alguém com malícia no coração, você já adulterou com ela. Então a lei mostrou o caminho, a graça completa. Amém? Então não pense que porque nós estamos no tempo da graça, você pode fazer o que quiser. Não é assim. No Antigo Testamento, o castigo vinha de imediato. No Novo Testamento, pode não acontecer de imediato. Às vezes acontece, mas pode não acontecer de imediato. Vai acontecer só no dia do juízo final. Mas que um dia vai chegar, a cobrança vai chegar. Um dia chega a cobrança lá do teu cartão de crédito, porque você gastou, você vai ter que pagar. Assim é diante de Deus. Tudo que nós fizermos, um dia Deus vai cobrar. E de Deus não se zomba. Então as pessoas muitas vezes acham que podem fazer o que quiser, que tudo bem, está tudo certo. Estamos no tempo da graça, Jesus perdoa. Claro que Jesus perdoa, mas Ele perdoa se nós nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e mudarmos de vida. Senão, não. O que adianta eu confessar meu pecado hoje e amanhã eu repetir o mesmo? Então não é assim que funciona. Estamos na graça, mas a graça não é de graça. A graça tem um preço, que é a nossa obediência. Amém? Então a palavra de Deus nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. E continua falando ali ainda, ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui Espírito está com letra maiúscula. Então está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aquele que semeia para o Espírito de Deus, ou seja, aquele que faz o bem, vai colher o bem. E vai colher na vida eterna. Então, olha só, nós temos duas opções na nossa vida. Apenas duas. Ou semeamos para a carne, ou semeamos para o Espírito. Para quem você tem semeado? Para quem que eu tenho semeado? Como eu falo para vocês, eu não prego para vocês somente, eu prego para mim também. Então, veja só, para quem nós estamos semeando? Para a carne ou para o Espírito? Para quem que nós semeamos, meus irmãos? Quer ver? Volte a folha da tua Bíblia aí. Em algumas nem precisa voltar. Capítulo 5, versículo 19. Para nós entendermos o que são as obras da carne. Gálatas 5, 19. Que nos diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, o que é que a palavra de Deus está nos falando aqui a respeito do semear para a carne? As obras da carne. O apóstolo Paulo aqui identificou cada uma delas. E aqui ele falou então em prostituição, impureza, lascívia. Você pode dizer: não, pastor, eu não sou prostituta. Não precisa ser prostituta, irmãos, para ser praticante da prostituição. Quando se refere a pecados sexuais, apenas um contamina tudo. Por quê? Porque são da carne. A carne deseja ser alimentada. E esse é um dos alimentos da carne. As obras da carne.
Ó, prostituição, impureza, lascívia. Aí você diz assim, também tem idolatria, feitiçaria, inimizade. Ah, eu não sou idólatra, eu não adoro imagens. Mas se você adorar o teu carro, a tua casa, o teu trabalho, a tua família, você é um idólatra. Então você está semeando para a carne. Então você não está semeando para o espírito, você está semeando para a carne. Se você tem ciúme, você está semeando para a carne. E o que vai acontecer? Quem semeia um dia vai colher. Então veja só. Iras, discórdias, dissensões, facções, brigas, intrigas, confusão, bobagem. Né? Tem pessoa que não fica bem se não tiver provocando alguém para brigar. Está semeando para a carne. Porque está alimentando a carne. Estão entendendo, irmãos? Amém? Paulo continua falando ainda, ó, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Alguns podem dizer, não, eu não tenho inveja. Mas se você desejar alguma coisa que não é teu, que é do teu próximo, você invejou. Seja o que for. Alguns dizem assim, não, aqui fala de bebedice. Eu não bebo, pastor, eu não sou alcoólatra. Mas olha o item que vem depois da bebedice. Glutonarias. Tem até uma brincadeira por aí no meio evangélico, vamos dizer assim, que crente não bebe, não fuma, mas come. Né? Glutonaria é pecado. Mas eu preciso comer, pastora? Claro que você precisa comer, mas aquilo que você precisa. O que te basta para te manter de pé. Para o teu corpo ficar saudável. Aí as pessoas não percebem isso. Elas olham só os pecados que são considerados, na vista delas, os mais graves. A bebedice. Quer ser alcoólatra, usar droga, esse tipo de coisa. Aí eu não faço isso. Tá, mas você controla teu estômago? Você faz isso? Se você não fizer, tu está pecando e é o pecado igual. Porque pecado é pecado. Aí outros ainda dizem assim, né? Não, mas eu não faço mal para ninguém. Mas também não faz o bem? Está pecando. Em certas situações, você se finge de morto para não precisar fazer nada pelo teu próximo. Está pecando. Porque a Bíblia diz que aquele que não faz o que deveria fazer, está pecando. Então não é só fazer que é pecado, mas o deixar de fazer aquilo que deveria ser feito também é pecado. Então está semeando para a carne. E um dia vai colher. Aí quando acontece a colheita, muitas vezes que acontece coisas ruins com as pessoas, culpam a Deus. Estão zombando de Deus. Por quê? Porque foram elas que fizeram e agora estão colocando a culpa nas costas de Deus. Então estão zombando de Deus. Então nós temos essas duas escolhas. Ou semeamos para a carne ou semeamos para o espírito. E o que é semear para o espírito? No mesmo capítulo, versículo 22 diz assim: mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olhe bem, se você está semeando para o Espírito, você tem amor. Você tem alegria, você tem paz. Ah, pastora, mas eu amo todo mundo. Será? Será que você ama mesmo?
No momento de você provar o teu amor por alguém que está passando necessidade, que está em sofrimento, você põe em prática esse teu amor? Ou você ama só de boca, só de palavra? E aqui eu não estou falando de amor de homem para mulher, nada disso. O amor verdadeiro, o amor de Deus. Você tem colocado em prática o amor? Quem semeia para o Espírito tem alegria. Como assim, pastor? A vida está tão difícil? Eu não sou alegre? Então você não está semeando para o Espírito. Porque mesmo que você esteja vivendo dentro do inferno, se você tem Jesus, você é uma pessoa alegre. Não significa que você tem que estar sorrindo, mostrando os dentes toda hora, mas dentro do teu coração você tem alegria por pertencer a Jesus e por ser um salvo. Amém? Então, por ser um salvo, essa é a alegria do cristão. O crente não tem essa alegria, o cristão tem. Por quê? Porque crente, como eu digo sempre, até Satanás é. Nós não podemos ser crentes, nós temos que ser cristãos. O cristão verdadeiro tem essa alegria. Pode estar se arrastando nos problemas, mas tem alegria no coração, porque tem Jesus no coração. Se você está semeando para o Espírito, você tem paz. Tudo pode estar contra você, mas ninguém é capaz de perturbar a paz que o Espírito Santo te dá. Isso ninguém pode tirar de nós. O diabo não pode tirar, a pessoa que te odeia não pode tirar, ninguém pode tirar. Porque foi o Espírito Santo que nos deu. Então ninguém pode tirar isso de nós. As pessoas se preocupam tanto, né, em guardar a casa, em guardar bens, para que não sejam roubados, mas não percebem que a única coisa que pode não ser roubada é aquilo que Deus dá. O resto, qualquer coisa pode ser levado. Esperamos que não, mas pode acontecer. Mas aquilo que Deus te dá, irmão, ninguém tira de ti. É que nem eu falo sempre a respeito do estudo. Você que estuda, você que busca conhecimento, ninguém pode tirar isso de você. O que você aprendeu, você aprendeu. O diabo não tira, os homens não tiram. Por quê? Porque você adquiriu, você lutou, você se esforçou. E aquilo que Deus nos dá, também ninguém pode tirar de nós. E eu não estou falando de Deus dar bens materiais, eu estou falando de Deus dar paz de espírito, de Deus dar alegria por sermos salvos, de Deus nos dar amor verdadeiro. Que quando você olha para uma pessoa e você sente aquilo que ele ou ela está sentindo, isso é amor. É não virar as costas para um mendigo na rua. É não fazer de conta que não viu a pessoa que está ali pedindo ajuda e passar direto. Por quê? Porque ali tem uma alma. E aquela alma é preciosa, Jesus morreu por ela também. Nós não somos melhores uns que os outros, nós somos iguais diante de Deus. Aí Paulo continua falando. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e completa com domínio próprio. O que é isso? Quem tem Jesus é manso. Como assim? É tranquilo. Não é aquele que se encostar o dedo explode uma bomba nuclear. É calmo. Sabe falar na hora certa. Sabe ficar quieto na hora certa. Essa é uma pessoa mansa. Mansidão do espírito. Se você está plantando isso, você vai colher isso. Você vai colher bênçãos. Domínio próprio. Completa tudo isso aqui de benignidade, longanimidade, bondade. Por quê? Porque você se controla. Você não é aquela pessoa explosiva, você não é aquela pessoa que fala bobagem. Ah, quando eu vi, eu já falei.
Se você é daqueles que diz, quando eu vi, eu já falei, é porque você não tem domínio próprio. Peça para o Espírito Santo, porque é só Ele que pode dar. Cuidado com esse, quando eu vi, eu já falei. Então as pessoas vivendo isso, se estão semeando para o Espírito, vão colher no Espírito para a eternidade. Como é que está a tua lavoura, meu irmão? O que você tem plantado? O que você plantar, você vai colher. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar a vida inteira. Pode ser que a cobrança seja só lá, no dia do juízo, mas vai chegar. Vai chegar. Se você vive uma vida que só prejudica os outros, que você tem aquela alegria de tenho que lucrar em cima de alguém, de alguma coisa. É para mim, é para mim. Cuidado, tu está plantando na carne, tu vai colher na carne. Vai colher sofrimento. Então essas coisas nós temos que observar na nossa vida. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Falei já aqui várias vezes sobre esse assunto. Mas só temos 2 opções. Ou semear para a carne ou semear para o Espírito. Assim como na eternidade também só temos 2 lugares. Ou o céu ou o inferno. Não existe outro lugar. Não existe purgatório. Não existe que a pessoa morreu e acabou. Não. A tua alma nunca vai deixar de existir. Deus é eterno, nós somos imortais. Então nós nunca vamos deixar de existir. O imortal, eu estou falando o espírito, a alma, porque o corpo vai morrer um dia. A não ser aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Mas o corpo vai perecer no pó. Mas a tua alma nunca vai deixar de existir, então a tua alma é imortal. Ou vai colher aquilo que você plantou na carne nessa vida, no inferno, ou vai colher no espírito aquilo que você plantou nessa vida, na eternidade, salvo com Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então existe céu e existe inferno, a escolha é nossa. E quem está zombando de Deus, infelizmente, só tem um caminho. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz, que é o inferno, se não se arrepender em tempo. E aí então as pessoas levam a vida assim, de qualquer jeito, como se não tivesse amanhã. E vão brincando com Deus, e a Bíblia diz de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca, com Deus ninguém brinca. Mas muitos não ouvem. O que você tem pensado? O que você tem falado? Se fosse colocado aqui agora, irmãos, se nós fizéssemos uma fila aqui, começando por mim, e indo em cada um de vocês, e passasse aqui à frente imagens do que você faz e do que você pensa, áudio do que você pensa, você suportaria ficar aqui na frente dos outros vendo os teus erros? Eu suportaria? Porque o que pensamos, irmãos, muitas vezes é tão sério diante de Deus, que só de pensar que alguém fique sabendo o que nós pensamos, nós saímos correndo. Se eu colocasse agora aqui um áudio e imagens aqui, do que você pensou hoje durante o dia, você sairia correndo ou você diria, não, eu posso ficar, está tudo bem comigo.
Se eu colocasse aqui um áudio das tuas palavras, do que você falou hoje, do que você usou a tua língua para expressar os teus sentimentos. Será que você suportaria ficar aqui ouvindo e vendo na frente dos irmãos? Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas nós temos que ter a consciência de que a cada dia nós temos que ser melhores. O Felipe falou agora há pouco, quem quer ser melhor? Todo mundo levanta a mão. Mas quando chega na hora da prática, muitos não levam em conta isso. E aí fazem pior do que fizeram ontem, do que amanhã vão fazer pior do que fizeram hoje. Então, como tem sido a tua semente? Que semente é a tua? É bem ou é mal? Aí imagine só, acredito que ninguém ficaria aqui para ouvir os seus próprios erros, por vergonha uns dos outros. Mas nós temos que lembrar de que Deus está vendo tudo isso. Dos irmãos nós escondemos, mas de Deus ninguém esconde. Deus está vendo tudo isso. E um dia vamos dizer que esse filme e esse áudio do que nós fazemos na nossa vida vai ser apresentado diante de nós, para os salvos no tribunal de Cristo. E muitos vão sentir vergonha nesse momento. E para os não salvos no juízo final. Deus vai mostrar aquilo que você pensou, que não tinha ninguém perto de você, mas você estava alimentando aquele pensamento. Vou usar de novo a mesma frase de Martinho Lutero, que eu sempre, quando falo sobre pensamento, eu uso essa frase. Que Martinho Lutero disse: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na tua cabeça. Então, quando vêm os pensamentos, você tem aceitado esses pensamentos e deixado esse passarinho fazer ninho aí na tua cabeça? Ou você em seguida diz: não, eu não aceito isso, eu não quero saber disso. Se você rejeita o pensamento, você não chegou a pecar. Mas se você alimenta, se você deixa o passarinho fazer ninho na tua cabeça, você fica ali remoendo aquilo, você fica pensando, você fica imaginando como é que seria se aquilo acontecesse. Aí você pecou, porque aí você permitiu que aquele pensamento entrasse nos teus desejos, nas tuas vontades. E de Deus ninguém zomba, porque um dia Deus vai trazer a público tudo isso. Então, o que você tem semeado, meu irmão? O que você tem semeado com as tuas palavras? Você é uma pessoa de boca suja? Que vive falando palavrão, que não tenta se consertar? Você vive envergonhando o nome de Jesus com as tuas palavras? Ah, pastora, mas quando eu vi já falei. Cuidado. Mesmo com essas palavras que você diga, quando eu vi já falei, mesmo dessas você vai prestar contas. Nós vamos prestar contas. As tuas atitudes. Como que você tem vivido lá na tua escola? Na tua faculdade? No teu trabalho? Você se revela como um cristão verdadeiro? Ou você faz de conta que não sou cristão? É agente secreto do reino. Ah, ninguém sabe que eu sou cristão. Então você é um agente secreto do reino, porque ninguém sabe que você é cristão. Porque o cristão aonde chegar tem que iluminar. O cristão onde chegar faz a diferença.
O cristão, aonde chegar, os outros vão perceber que ele é diferente, que ela é diferente. Então, você pode chegar num lugar onde você nunca foi, que esteja lotado de gente, pois todos vão perceber que você não é igual a eles. Como você tem reagido com os teus professores? Você tem dado testemunho de Cristo ou você é aquele aluno briguento na sala? Que só incomoda? Cuidado, meus irmãos. De Deus ninguém zomba. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas atitudes. Eu vou citar aqui alguns casos. Eu já falei aqui faz um bom tempo sobre isso. Faz, eu acho que mais de uns 3 anos eu tinha falado esses exemplos aqui. Bem mais, eu acho. E você já deve de ter visto isso, porque é uma coisa que é bem comentado na internet. Mas eu vou repetir aqui para você ver o exemplo do poder que tem as nossas palavras. John Lennon. Quem é que sabe quem foi John Lennon? Ele disse o seguinte, ele era fazia parte do conjunto, né, os Beatles. E ele disse o seguinte: o cristianismo vai acabar. Jesus era legal nas suas disciplinas, isso são palavras dele. Jesus era legal nas suas disciplinas. Mas hoje nós somos mais populares que Jesus. Sabe o que é que aconteceu com ele? Depois de ele ter dito isso? Recebeu 5 tiros de um fã. Você deve de conhecer a história. E morreu. Onde é que ele está hoje? Tendo zombado de Deus? Ele morreu. O cristianismo continua aqui. Por quê? Porque Jesus está vivo. Amém? Esse aqui mais conhecido por nós brasileiros, né? Tancredo Neves. Lembram? Quando ele estava na campanha, né, presidencial, ele disse o seguinte: se eu tiver 500 votos do partido PDS, nem Deus me tira a presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas ele não chegou a assumir. Por quê? Porque ele morreu um dia antes. De falência dos órgãos vitais. Estão percebendo, meus irmãos, o que nós plantamos, nós colhemos. O que você falar é uma semente. O que você fizer é uma semente. E você vai colher. Então cuide no que você fala. Cuide a maneira que você vive, porque você vai colher. Hoje ou amanhã, mas vai colher. Cazuza. Lembram do Cazuza também? E um show no Canecão, no Rio de Janeiro, ele deu um trago e um cigarro de maconha, soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Isso não é zombar de Deus? Ah, pastora, mas eu não tenho feito isso. Eu acredito que não mesmo, nenhum de nós aqui. Mas cuidado com as tuas palavras. O que aconteceu com Cazuza? Morreu de AIDS. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você está fazendo o que essas pessoas fizeram. Eu estou dizendo é para você ter cuidado nas tuas palavras. Amém? Porque às vezes você fala uma coisa que você acha que não tem nenhum problema. Mas se você parar bem para analisar, a situação é grave. Marilyn Monroe. Lembram dela também, né?
ela recebeu a visita, irmãos, do pastor Billy Graham. Vocês já ouviram falar do pastor Billy Graham? Ele faleceu há pouco tempo. Um excelente pastor. Fazia realmente a obra de Deus, aquele homem. E num dos shows da Marilyn, ele foi visitá-la no camarim para falar de Jesus para ela. E daí ele falou, ele pregou, ele evangelizou ela. E depois que ela ouviu tudo o que ele falou, a respeito do evangelho, a respeito de Jesus, ela disse o seguinte: não preciso do seu Jesus. O que aconteceu com ela? Uma semana depois ela foi encontrada morta. Por overdose de remédio para dormir. Se ela tivesse aceitado o Senhor Jesus, ela não precisaria nem de remédio para dormir. Ela teria deitado, dormido em paz e estaria por um bom tempo ainda viva. Então a palavra tem um peso muito grande, meus irmãos. E de Deus ninguém zomba. Ninguém brinque com Deus. Esse aqui eu acho que é menos conhecido, mas vou falar dele também. Bon Scott. Alguém conhece? Conheceu? Quer dizer, né? Ele não está mais aqui. Ele era vocalista do conjunto AC/DC. Um conjunto, uma banda de rock australiana. E ele cantava uma música com a seguinte frase. Olha o que ele falava na sua música. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim na alta estrada para o inferno. Ele seguiu o caminho dele, na alta estrada para o inferno. O que é que aconteceu com ele? No dia 19 de fevereiro de 1980, ele foi achado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Que situação, né? Que maneira horrível de morrer. E esse aqui, então, que eu vou te falar, esse todo mundo sabe, todo mundo conhece. A história, que é a história do Titanic. O navio Titanic, né? Que falavam que ele era o maior e melhor navio que já existiu. E quando eles estavam entrando em alto mar já, uma repórter, ela fez a seguinte pergunta para o construtor do navio, o senhor Thomas Andrews. Ela perguntou assim: o que o senhor tem a dizer para a imprensa sobre a segurança do seu navio? E ele disse, ironicamente, rindo, debochando, né? Ele disse, nem Deus poderá afundar meu navio. Todo mundo sabe o que é que aconteceu com o Titanic, né? Não preciso nem relatar aqui para vocês. Muita gente morreu, foi o maior naufrágio de navio de passageiros do mundo. Onde cerca de 1.517 pessoas morreram. Por quê? Porque zombou de Deus. Tentando diminuir a Deus, dizendo que nem Deus poderia fazer aquele navio afundar. Eles não chegaram ao final da viagem. Como têm sido as tuas palavras? Ainda tem mais 2 casos. Eu estou contando para você, como exemplo, bastante histórias para você ver como é necessário a gente cuidar da nossa vida e semear apenas para o Espírito. O Brizola. Todo mundo sabe também a respeito de Brizola, né? Ele disse o seguinte, em uma das suas campanhas, que aceitava até o apoio do demônio para se tornar presidente.
Essas coisas que eu estou te falando, irmãos, você pode constatar, né? Está tudo na internet. E está na história também. O que aconteceu com o Brizola? Onde é que ele está agora? Morto. Isso eu estou citando aqui casos de pessoas conhecidas, né? Mas e quantas pessoas no dia a dia, pessoas que não são famosas, pessoas que não têm notoriedade, pessoas que não têm, não são vistas, né? Pelo povo, que são aquelas pessoas lá que vivem a sua vidinha normal, mas que infelizmente zombam de Deus. O que acontece de errado muitas vezes com as pessoas é a colheita. E ainda dizem, Deus é culpado. Deus não é culpado de nada, o único culpado é o ser humano. Então de Deus não se zomba. E essa última história aqui que eu vou te contar, eu já sei há alguns anos, mas assim, ó, todas as outras que eu te falei são realmente verdadeiras, históricas, né? Essa aqui eu vi na internet, achei interessante, mas eu não posso te afirmar 100% que seja verdadeira, porque eu não quero estar aqui te enganando, mas me parece que é verdade. Que aconteceu no ano de 2005, uma turma de amigos foram buscar uma moça na sua casa para sair fazer festa. E já estavam todos bêbados. E quando aquela moça então foi entrar no carro dos amigos, a mãe dela falou, minha filha, vai com Deus, Deus te proteja. E aí a moça disse assim, só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro já está lotado. Vocês já ouviram falar dessa história? É bem conhecida. O que aconteceu depois? Todos morreram. E depois, como conta aqui, né, a história que eu já te falei, não sei se é verídica, mas eu acredito que seja. Eles sofreram um acidente, então, e todos morreram, e o carro ficou completamente destruído, mas com um detalhe. O porta-malas ficou intacto. E a polícia técnica disse que pela violência do acidente seria impossível o porta-malas ficar do jeito que ficou. E aí conta ainda também que, não sei se é verdade, que quando o policial abriu o porta-mala, dentro do porta-mala tinha uma bandeja de ovos. E nenhum ovo tinha quebrado. Então foi o que a moça disse, só se Deus for no porta-mala. Aonde Deus está tudo bem. Se os ovos não quebraram, imagine só. Com a violência do carro, né? Que o carro bateu, que foi totalmente destruído, menos o porta-mala. Então a moça, para se fazer de engraçadinha para os amigos e para debochar tanto da mãe quanto de Deus, falou essa tamanha bobagem. E tem gente que faz parecido. Então estão zombando de Deus. E de Deus não se zomba. Por isso que nós temos que sempre, né, meus irmãos, verificarmos as nossas palavras, as nossas atitudes, a nossa vida, se nós não estamos sendo semeadores para a carne. Quem semeia para a carne, colhe para a carne. Quem semeia para o Espírito, colhe para o Espírito. O que você tem semeado? Que tipo é a tua semente? Como eu falei no início, se você plantar uma árvore de maçã, você nunca vai colher laranja. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar o mal, você vai colher o mal.
Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Então não importa qual seja a tua idade, não importa qual seja a tua situação financeira, não importa a tua cor, a tua descendência, a tua linhagem, nada disso para Deus importa. O que importa é a maneira que você vive, porque como você vive aqui nessa vida, você vai ter resultado na eternidade. Então plante o bem que você vai colher para a eternidade. E você vai colher ainda nessa terra. E se não colher nessa terra, meus irmãos, pode ter certeza que a tua colheita na eternidade vai ser grandiosa e maravilhosa. Agora, se você plantar o mal, você vai colher o mal. E aí vai colher num lugar terrível. Vai colher no inferno, onde não vai existir mais nenhum minuto sequer, nenhuma fração de segundo de paz. Faz tempo que eu não prego aqui sobre o inferno, né? Vou ter que pregar de novo. Faz tempo. O inferno existe, é real. O céu existe, é real. E é para lá, para o céu, que Jesus quer que nós estejamos preparados para ir. Mas você só pode ir para o céu se você aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Senhor. Não somente como Salvador. Senhor. Fazer o que Ele manda. Aí você vai. Senão não, meu irmão. Aí continue vivendo a tua vida de palavrão, a tua vida de mentira, a tua vida de roubo, a tua vida de engano, de falsidade. Que daí o que você vai aproveitar é nessa vida mesmo. A tua recompensa vai ser aqui. Mas quando nós decidimos mudar de vida, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e abandonamos, tem que abandonar. Aí nós somos perdoados por Deus. E temos a salvação eterna.